Voltou? Tô ouvindo bem. Então vamos lá. Vamos lá. Retomando então, né? Vamos já partir de onde a gente parou. Né? A Aham. gente hoje vai ter uma live assim, um pouco mais enxuta, para que a gente não fique redundante e para que a gente fique bem produtivo aí. Vamos entrar primeiro agora com o panorama mundial, depois a gente vai puxar para o panorama nacional e depois para o panorama regional aqui em Minas Gerais, Zona da Mata e a cidade de Juiz de Fora, atendendo a pedidos aí do pessoal que está nos acompanhando. Doutor Guilherme, Itália e Espanha se dizem decrescentes, que já passaram o pico da pandemia e estão decrescentes aí e já vão começar com algumas propostas de quebrar um pouco esse isolamento, já oportunizando algumas partes da economia voltar ao seu funcionamento. Já seria a hora disso, no seu ver? Cara, assim, Espanha, pelo que eu sei, está com quase 18 mil mortes, né? E ainda está fechada, né? Ainda está em lockdown, começando. Na verdade, o recomeçar ações Então, vamos lá, do cenário que eles estão, né? Então, eles tiveram que fazer um lockdown, porque já tardiamente na curva, o impacto na queda da curva menor do que a gente espera em situações mais precoces, como a de Portugal, por exemplo. Então, Portugal e Espanha é uma boa comparação, né? Então, quando você não consegue achatar o suficiente, não achatando o suficiente, tudo que a gente já falou, né, aumenta muito a demanda da saúde, eleva muito a letalidade. Qual que é o momento de parar nesses cenários, tipo de Itália e de Espanha, né, que foi muito intensa a curva, letalidade alta, muitos casos. Aí se fala, eu estava lendo até um artigo sobre recuperação econômica após desastres. E aí, nesse artigo, eles estavam juntando dados empíricos, né, e dados de modelagem, né? Então, era tipo uma revisão do assunto. Que, obviamente, eu não entendo nada, né? Na verdade, eu quis ler justamente para tentar começar a entender um pouco e ter um pouco mais de fundamento para essas discussões que estão tão em voga, né? Seja precocemente, que é o nosso caso, né, que a economia funciona, né, por conta de um crash econômico, seja na recuperação pós-desastre. Era justamente o que poderia dizer agora sobre Itália e Espanha, né? Então, eles sofreram por conta de um desastre, né, que foi a epidemia de Covid nesses lugares, um impacto econômico enorme, né? A gente, onde a gente está dizendo para frente, né? Então, mas que eles tiveram que fazer esse lockdown. E toda a recuperação econômica pós-desastre começa, na verdade, com a linha de vida que eles chamam, né? Então, nas atividades essenciais, a partir da qual outro restante da economia, do novelo da economia, vai se deslanchando. Então, são as coisas mais essenciais e as coisas que trazem menor risco de transmissão, porque, obviamente, ainda não quebraram a curva, né? Ainda a transmissão. Então, tem muita gente que ainda pode pegar, possivelmente, né? Pelo que a gente imagina, né? Epidemiologicamente. Então, ainda tem que segurar. Não tem como abrir, sei lá, uma loja de grife em Madrid. Não vai. Por quê? Depois de um desastre desse, não vai ter nem quem compre nessa loja. Entendeu? Então, nem adianta. Tem que realmente começar com os essenciais, enfim, com mercados, com construção, enfim. E aí começando a reaquecer a economia. E nesse cenário, também precisa de uma coisa anterior, né, que é o que eles chamam de resiliência do mercado, da economia daquela cidade, daquela região, daquele país, uma capacidade de suportar, né, o desastre. E aí, claro, que economias como a norte-americana podem sobreviver melhor ao desastre do que economias como a nossa, né? Então, economias que já estavam previamente recessivas, como a nossa, entendeu? Sofre muito mais o impacto, tem muito menor resiliência para sobreviver à catástrofe, que podia ser uma tsunami, um terremoto do Haiti,
entendeu? Podia ser aquela enchente de Nova Orleans, né? Um furacão, né? Ou o Covid, que é o que a gente está falando. Então, a economia da Europa, entendeu? Vai começar a recuperar, né? De Madrid, enfim, de Milão, enfim, baseado nessa economia aí. Tem essa resiliência, e isso vai ser diferente da Itália, diferente da Espanha, apesar de estarem na mesma comunidade econômica, né? E vai depender também não só da resiliência desses mercados, mas do incentivo que o Estado pode dar para algumas áreas da economia. E mais uma vez, essa política de incentivo acaba sendo, quando é possível fazer, para alguns tipos de produções industriais, enfim. Dificilmente nessas recuperações tem muitas linhas de financiamento. O que acontece com os pequenos mercados, né? Então, assim, as pequenas lojas, tudo isso. Normalmente não tem seguro para esses desastres, certo? Não tem caixa, não tem seguros, né, para pagar desastre, não tem caixa, nem tem linhas de financiamento muito boas, né? Então acabam quebrando mesmo, né? É mais difícil, tem menos resiliência do que as grandes empresas e as grandes indústrias, né? Então, e a capacidade de incentivo do Estado acaba sendo para recuperar isso, que recupera emprego e começa a girar de novo as coisas. Um problema da economia da Europa, eu imagino, que depende muito da economia do resto do mundo, né? Não é a economia assim, em si só, né? Então, essa recuperação é necessária, que seja o mais precoce possível depois de um desastre, e habitualmente começa com essas questões mais essenciais. E aí, com a segurança social para manter a alavancada, né? Enfim. Isso. A Inglaterra e a França, por exemplo, né, eles têm apresentando números bem crescentes, né, eles estão ainda em evolução bastante na curva, inclusive lá na França, né, eles passaram de 15 mil óbitos e, de uma maneira bem consciente, eles resistiram às pressões da economia e vão garantir até o final de abril aí o lockdown ainda, porque eles viram que os números vão piorar, né? Eles não querem fazer com o que aconteceu na Espanha, né? Isso eu estava vendo nas reportagens hoje. Aí a própria Inglaterra, que também demorou muito, né? Então Inglaterra e França eles estão com o mesmo raciocínio de segurar o máximo possível para que não exploda, né? Igual aconteceu na Espanha, né? Que foi um exemplo bem recente. E aí a gente já vai pular agora. Pode falar. O discurso do Macron, né? Um amigo estava falando, nem vi esse discurso, né? Mas quando a gente estava discutindo, né? E é um cara que entende de economia, eu não entendo, né? Estava falando justamente como o Macron, a França se organizou, né, como economia de guerra mesmo, né? Então, incentivando o consumo de produtos franceses internos, enfim, fazendo a economia mexer internamente na França, né? Mas aí é outra questão, né? Eles têm estrutura social e política, enfim, para conseguir manter a comunidade deles, os cidadãos, fechados. Essa é uma questão. Né? Então as pessoas podem continuar em casa e têm a seguridade social para continuar em casa, entendeu? E o Estado bancar isso no final das contas, né? Esse é um dos problemas em relação a gente e em relação aos Estados Unidos. E aí, então, aproveitando, né, a sua internet aí que deu uma mascada aí, e aproveitando que você comentou aí sobre os Estados Unidos, esperando só a sua internet voltar, para que eu possa... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Não deixei de ouvir, então, não. Isso, aproveitando aí que você comentou dos Estados Unidos, né, a gente vê números assustadores, recordistas aí, né, em relação ao resto do mundo, mas o estado de Nova York já se diz, né, no pico, e já estão querendo dar uma afrouxada também, sendo que o sistema de saúde deles está ainda no caos, né? Ontem à noite, hoje também na parte da tarde eu consegui ver um pouco desse cenário lá, e pela primeira vez, hoje foi o dia que eles deram mais alta do que admissões de pacientes de Covid. Então isso já pode ser um indicador,
Pode. mas um dia apenas não é um parâmetro, né, absoluto, né? Não é um número absoluto, Não. como você sempre vinha falando. Qual que é a sua perspectiva em relação aos Estados Unidos, que é um país continental também? Né? Tem áreas que ainda estão no início da pandemia e outras áreas que já estão lá no cume, né? Como que você acha, doutor Guilherme, que vai, agora para as próximas semanas aí, que vai acontecer? A minha expectativa ou esperança, sei lá, eu não sei mais se eu falo expectativa ou esperança, Marcos. Sinceramente, cara, eu acho que eu falo mais esperança do que expectativa agora, cara. Eu não sei se é porque eu tô precisando de esperança no meu coração, né? Porque... a gente tem umas notícias bem desagradáveis chegando por aí, né? Que daqui a pouco eu vou apontar. A esperança é que, por ser continental, a gente vê o problema quando está perto da gente, né? Então, os Estados Unidos, por ser continental, vê a falha, né, que houve, que é indiscutível do ponto de vista técnico, na minha opinião, né, do governo norte-americano em relação ao momento. Então, o Anthony Fauci fala e refala isso, é um problema da política interna do governo americano por causa disso, né, que a intervenção foi tardia, os países mais preparados para evitar uma catástrofe dessa em território americano, né, e os caras deixaram, né, por pressão econômica, no final das contas, da agenda econômica. Sim. Enfim, o restante dos Estados Unidos aprendeu o que aconteceu, entendeu, no Nordeste americano, né, e com isso evitar um pouco que a onda se repita, né, de intensificar as ações de isolamento, porque não tem cloroquina, porra, não tem nada, cara. Tem isolamento social, ponto. Né? É a única ação efetiva. Né? Você acha que o mundo inteiro ia estar fazendo outra coisa com o impacto absurdo que tem na economia, enfim, né? Se não fosse a única coisa para fazer? Né? Então, assim, é óbvio, né? E aí eu tenho esperança, no final das contas, que o restante dos Estados Unidos faça adequadamente, né, o que justamente Nova York, Chicago, tal, né, Detroit não conseguiram fazer, Boston. Então, a mesma esperança que eu tenho para o Brasil, no final das contas. Né? Que a gente consiga, por exemplo, em Juiz de Fora, enfim, em outras cidades, aprender com a curva que está acelerando em São Paulo, no Rio, em Fortaleza, Manaus, enfim, e não deixar isso acontecer. Né, que isso ajude a quebrar essa coisa. Ah, não, mas ainda dá para a economia funcionar um pouco. Cara, assim, a catástrofe econômica, eu acho que, entendeu? Vai vir de qualquer jeito. É certa. Uhum. Então, assim, eu acho que a minha esperança é essa, entendeu? Que a gente consiga a partir desses outros exemplos. Atenuar, né? Usar mesmo de exemplo, né? De escola para a gente. Antes da gente emergir aqui para o Brasil, né, eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre vários estudos, várias hipóteses que estão saindo, né, a respeito de vacina, que a China já estaria testando alguma coisa precoce, porque é precoce, né, não é o tempo adequado, bem como a cloroquina e alguns outros. A cloroquina já está sendo contraindicada, né, em alguns países por conta do risco-benefício, né, está causando muito mais malefício aos pacientes do que benefício, né? Os eventos adversos da cloroquina estão causando mais mal do que bem. Não deu tempo para saber se ela realmente é efetiva no paciente gravemente enfermo. O que tem chegado, o que você tem estudado a respeito de alguns tratamentos, algumas possibilidades? Tem alguma luz no fim do túnel, assim, já mais consistente? Não. Ainda não, né? Não. Na verdade, eu acho que vacina não é um cenário que a gente vai poder usar, né, nesse ano, não vejo como real, né? Então, para ter uma vacina mesmo, segura, que a gente realmente tenha confiança para usar, segurança para usar, são 12, 15 meses, talvez mais tempo, né, para desenvolvimento, rodarem os estudos, tudo isso. A esperança de sair algum medicamento com evidência clínica, né, em estudo clínico, enfim, que eu acho que dá para fazer em menos tempo, né, em poucos meses, 2 meses, 3 meses, e que não são nenhum dos que estão saindo. Pô, que tem que chegar, tem que randomizar.
para conseguir ter eficácia. Então, nem de antiviral, entendeu? Ainda não tem, nem de cloroquina também não tem. Então, de forma clara e objetiva, não há nenhum medicamento com evidência, né, concreta, robusta, que sirva para alguma coisa no tratamento de Covid-19. Não tem. É tudo uma última que eu escutei agora foi que estão observando muito, contabilizando de perto a África do Sul, por conta do número muito grande de pacientes soropositivos que fazem uso, né, de antirretrovirais, e que a incidência está baixa. Então pode ser, né, pode ter alguma relação aí dos antirretrovirais. É uma das últimas que eu escutei aí, de ontem para hoje, né? De qualquer forma, isso não vai servir de base de estudo para a gente decidir usar nenhum antirretroviral, entendeu? Como tratamento. Entendeu? De qualquer forma, não. Tipo, essa pode ser uma observação, algum estudo observacional, mas não vai servir para isso, né? Só que a gente tem chance de conduzir os estudos clínicos, que estão sendo, inclusive, conduzidos, né? De forma, como tem que ser feito, tem um monte nos registros dos ensaios clínicos, né? Um monte registrados, enfim, eu acho que vai sair. Tem N de pacientes, né? Tem um volume absurdo de pacientes. A questão é, com a desestrutura do sistema de saúde, se a gente vai conseguir manter a execução dos estudos de forma organizada, né? Então, a questão do plasma começou efetivamente, né? Vários hospitais no Brasil já estão realizando aí, mas também a gente tem poucos pacientes curados e que se encaixariam ali em potenciais doadores, né? Então, durante assim, a guerra é difícil, né? Exatamente. Eu acho que faz parte a gente tentar alternativas, mas para a gente tentar essas alternativas não é de forma heróica, é de forma sistemática, dentro de protocolos clínicos de pesquisa, justamente para contribuir que a gente desenvolva evidência. Né? Essa tentativa e erro que a gente faz heroicamente, né, eu acho que pode dar mais errado do que certo. Segundo lugar, eu acho que pode gastar recurso desnecessariamente, né? Então, assim, eu realmente acho que não seja a melhor estratégia a gente fazer isso, apesar do drive normal nosso, da nossa ansiedade, seja, né, fazer uso de tudo que for possível, enfim. Mas eu acho que, como saiu no editorial de tempos para trás, né, é que a gente tem que repensar esses dias, né? Que a gente tem que focar acho que a gente conversou aqui numa live para trás, né? Sobre a saúde focada na comunidade, né? E não no paciente. Não tem jeito. A própria decisão de isolamento social é mais uma decisão de comunidade do que uma decisão de proteção do indivíduo, né? Então a gente não quer que o vírus circule, né? Que a gente vai se infectar em algum momento da curva, vai, assim, é o que a gente espera, que em um ano a gente se infecte, não em 2 meses ou em 1 mês, entendeu? Então essa é a diferença. Então acho que a gente tem que fazer isso de forma sistemática, tem que, né, apoiar esses estudos clínicos quando for possível, não pulverizar esses estudos clínicos, mas os estudos multicêntricos que estiverem sendo feitos para a gente conseguir alavancar N adequado, para que a gente já tenha resposta. É possível, é tanto paciente, cara, que é possível que a gente tenha uma resposta que seja positiva ou consolide uma resposta negativa, né? A própria Itália agora, né, ela está soltando muitos estudos porque ela tem o N, né, ela conseguiu fabricar, né, um N muito importante. Vários colegas aí estão colocando, inclusive James lá de São Paulo e alguns outros, já vieram aqui comentários sobre a azitromicina, que ela está sendo associada a corticoides, associada à cloroquina, e a própria cloroquina também, em vários ensaios, que existe um momento certo, que o paciente, né, que ela teria realmente a efetividade, né, e assim, na sua percepção, enquanto infectologista, né, a azitromicina, por exemplo, especificamente, ela realmente teria uma afinidade com o que o COVID tem essa apresentação clínica do COVID? É a mais indicada? Cara, a azitromicina não é antiviral, né? É antibacteriano. Não, sim, então, mas por conta da pneumonia, do secundário.
já tinha uma discussão anterior, né, se os macrolídeos no tratamento de pneumonias comunitárias graves, né, do esquema de pneumonia comunitária grave, não teriam algum efeito imunomodulador em interleucina 8, TNF. Então, assim, talvez tinha essa discussão na literatura. E talvez seja um dos efeitos, uma das próprias discussões da hidroxicloroquina, né? Se o efeito, na verdade, é um pouco das questões anti-inflamatórias, entendendo que é uma doença que cursa com muita inflamação, né? Mais do que uma ação direta no vírus. Uma questão é que um editorial da BMJ, né, falando justamente da hidroxicloroquina, cara, saiu um monte, nesse editorial falando, pô, já tinha sido testado em CMV, em Epstein-Barr, in vitro, Zika e tal, e a cloroquina tinha mostrado algum efeito in vitro, e que depois, na sequência dos estudos clínicos, não se mostrou, né? Então, talvez a mesma coisa a gente encontre, né, nos estudos clínicos mais alicerçados com hidroxicloroquina em relação ao SARS-CoV-2. A azitromicina, talvez. O que tem sido feito em relação a isso, por conta desses estudos preliminares, né, é no tratamento de pneumonia associada ao Covid, né, como acaba a gente tendo que tratar, né, pneumonia bacteriana também, ter a azitromicina no esquema, entendeu? Que a gente se aproxima dessa teoria ou desses estudos preliminares que começaram a sair, né? Tá. Mas ainda acho voltando... voltando só um pouquinho na cloroquina, né, que os colegas insistiram ali em perguntar, então vamos supor que o uso dela agora seja um pouco mais robusto, que a gente tenha realmente um uso legal, randomizado, aí sim a gente pode estar vendo uma luz no fim do túnel se realmente ela tiver o efeito desejado, né? Então a gente precisa de usar, né? Não, a gente não. A gente não. Não, a gente não. A gente não, porque a gente não vai estar colaborando. Não, a gente não vai estar colaborando nada para nenhum desses estudos, a não ser que a gente esteja, entendeu? Em algum desses protocolos, enfim, contribuindo com N de tratamentos, enfim, em alocação de pacientes para esses estudos. Fora isso, a gente não está contribuindo em nada para essa evidência, entendeu? E a gente se nem o uso sabe for indiscriminado, não vai dar em nada. Não. A minha sensação sincera, até te mando depois, um artigo que um colega mandou, que o pessoal fez sobre eventos adversos de hidroxicloroquina. Então, e aí no resumo, na introdução do artigo, ele coloca a expressão que era meio que a justificativa do estudo, estava assim, por conta dessa pressão global para o uso da hidroxicloroquina, a gente resolveu fazer o estudo. E é isso, né? Né? Então, assim, esse global push, né, para usar cloroquina, que era o que estava escrito no artigo, né? E é meio isso que a gente sente, né? Então, assim, a gente não faria esse uso em situação nenhuma. E onde eu acho que surgiu isso? Sinceramente, né, que ganhou esse peso? Naturalmente pela nossa ansiedade de querer alguma coisa, que é louvável, né? A gente, como profissional de saúde, todo mundo aí sabe disso, né? Pô, tem que fazer alguma coisa, é um sentimento que move a gente, isso é natural, né? Eu não posso nem ser hipócrita, né? Porra, eu já prescrevi hidroxicloroquina com azitromicina, enfim, para paciente, enfim, né? Com uso compassivo, não pode dizer que não fiz isso, né? Eu senti assim, e quis fazer, inclusive, não foi só uma demanda do paciente. Então, assim, o que eu estou falando assim, francamente, né? Hoje, eu já não faria como eu fiz há semanas atrás, entendeu? Não mais, não acho. O meu entendimento da evidência que se acumulou até agora é que realmente é muito frágil, entendeu? Para ser feita dessa forma. E que a minha sensação é que surgiu de forma tão precoce, aquela coisa do Trump, de fazer cloroquina para todo mundo, como se fosse a gente no consultório prescrevendo algum remédio que a gente sabe que não vai funcionar muito não, porque o paciente sai mais feliz do consultório com aquela receita do que aquele doutor não fez nada. Então, sabendo que não tinha nada muito objetivo para fazer, deu uma receita de cloroquina para o mundo. E a gente, na nossa ansiedade, a gente comprou isso, cara. A gente como profissional de saúde e a população como população, na ansiedade natural de querer uma resposta. Então, pode ser e desejo que a cloroquina venha a ser um tratamento.
Mas até hoje, porra, não, né? E aí, a gente não pode se perder no que tem que ser feito, né? Então, assim, pô, o que tem que ser feito? Cara, isolamento, é simples assim. Isolamento e ventilação mecânica. E beleza, vamos pronar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, né? Mas é o que tem que ser feito, e tratar a pneumonia, né? Os colegas até colocaram aí, alguns colegas médicos, enfermeiros, que sabem que tem profissionais de saúde utilizando-se da cloroquina, da hidroxicloroquina, como profilaxia. Então você vê o tamanho do desespero, né? Então são atitudes mesmo, né? Infelizmente, a forma como isso chegou foi até que aconteceu, da própria comunidade invadir as farmácias e acabar com todo o estoque que tinha. É meio assim, né? Pô, você tem uma válvula aórtica bicúspide, né? É possível que aos 80 anos você esteja com essa estenosada. Vamos operar logo aí? Vamos? É mais ou menos assim. Vamos lá, vamos emergir para o Brasil então, para a nossa atualidade, né? Hoje a gente contabilizou aí 204 óbitos nas últimas 24 horas. Foi o maior número até hoje, né, no nosso país. A gente chegou num total aí de 1.532 óbitos e 25.262 casos confirmados. Mesmo com esse pouquíssimo número de testes que temos ainda, né, a gente está com a cidade de São Paulo, com mais de 2.000 pessoas internadas com Covid, e tem o Hospital do Rio de Janeiro, que é a referência maior lá, já está em 90% da sua ocupação da UTI já lotada de Covid. Então esse é um cenário nacional assim, que a gente, né, chegou hoje, e que eu gostaria que você conversasse um pouquinho, Rio e São Paulo. Além, né, de termos aí Manaus numa situação bem grave, que já esgotou, né? O governo, inclusive, está começando a direcionar pessoal lá, e hospital de campanha, tudo. Acho que teve até uma demora, porque a densidade demográfica lá é pequena e o negócio bombou. Então, assim, São Paulo e Rio, onde, né, tudo praticamente começou, eles estão começando, então, a sentir na pele o que é o sistema de saúde estar sobrecarregado, né, doutor Guilherme? E isso agora é real lá, né? Essa ociosidade que a gente tem aqui, isso não acontece mais lá no Rio e São Paulo. Então, esse é o cenário que a gente está vivendo hoje. Exatamente. É o que você desenhou semana passada. Teve a aceleração da curva, né, que a gente diz, né? Então a curva acelerou, o que a gente ainda não viu acontecer aqui em Juiz de Fora, né? Então a curva acelerou, e acelerou, quando acelera, acelera rápido, né? Que é o que a gente está acompanhando aí. E satura rapidamente. Por que satura rapidamente o sistema de saúde? Satura rapidamente o sistema de saúde porque a transmissão, o tal do R0, né, a transmissibilidade do vírus é grande. Então, quanto isso vai aumentando a probabilidade de transmissão. Então, é explosiva a transmissão aérea. Número 2, a gente tem um sistema de saúde muito frágil, né? Então, saturar o nosso sistema de saúde é brincar, né? É bater um ônibus de 40 pessoas na BR-040 aqui, não é isso? E aí já satura o sistema de saúde. Não é? Então, assim, é pouco, né? Esse limiar é muito pequeno para saturação. Né? Mesmo alocando recurso, CTI só para isso, hospital só para isso, bota mais alguns respiradores, né? E, pô, bota mais 10, bota mais 20, né? E acha que vai segurar. Não segura. Né? Então, o colapso é muito rápido, né? Então, é o que já tá encaminhando para acontecer. E aí que é o sofrimento de todos nós, né? A expectativa ou a esperança que não aconteça na expectativa que vai acontecer, né? É que a letalidade aumentar muito depois desse colapso, né? Foi o que aconteceu na Itália, justamente. Então, a letalidade estava em torno de 1 e pouco e aumentou 8 vezes ou mais. Quando saturou. Então, é isso que a gente espera. Só que essa linha de saturação é muito menor aqui no Rio, né? Enfim, em qualquer um desses lugares. Por isso que a gente tem que manter de forma tão intensa. E tentando fazer um link com o que está acontecendo nos Estados Unidos, os dados assim que têm saído na mídia, né? Então não são dados tão revisados assim. Mas parece que a população que mais está sofrendo, né, de forma mais intensa é a população negra dos Estados Unidos.
Um exemplo que eu guardei na cabeça, né, foi em Chicago. Em Chicago, 30% da população é negra, mas 70% da população que tem Covid, teve Covid, é negra. Está nessa 30% da população. E mais de 50% dos óbitos são em negros. Caramba, da onde sai isso? É justamente essa condição, né, social, da estrutura social que leva a isso. O que acontece? Os negros, né, bem, as pessoas com menor nível socioeconômico, o negro americano, bem, você sabe disso, né? Então, por regra, né, assim como no Brasil, tem uma condição socioeconômica menor, né, tem, enfim, pior, né, melhor dizendo, enfim, essa disparidade social, né, e racial é enorme, infelizmente enorme. E aí a vulnerabilidade social, a violência estrutural que a gente diz é muito maior. O que é essa violência estrutural, no final das contas? Então, essa população lá continua trabalhando, não é isso? Está na indústria, está no comércio, trabalhando, está na linha de frente. 2, moram em lugares, e aí com isso transitam, pegam transporte público, etc. Moram em lugares mais populosos, não é isso? Mais aglomerados, né? Então, em casas menores, com mais gente, vizinhança mais cheia, etc. Tem que trabalhar porque não tem seguridade social para poder ficar em casa, nem tem conta no banco para poder ficar em casa, certo? Então tem maior risco de infecção por conta disso. A gente sabe que acesso à saúde está diretamente relacionado a nível socioeconômico. Quanto pior o nível socioeconômico, pior é o acesso à saúde. E quanto pior é o acesso à saúde, mais doente é a população, certo? Então, tem mais hipertensão, mais diabetes, mais obesidade, né? Hipertensão mal controlada, diabetes mais controlado, e aí vai por diante. Então, é uma população que é mais doente do que a população rica. Número 2. Então, entra naqueles fatores de riscos clínicos de adoecimento. Terceiro lugar, ficando doente. Tem menos seguro. Quando tem seguro, tem hospitais de menor qualidade, né, os hospitais mais periféricos, com menos recursos. Não tendo seguro, pô, você pensa 20 vezes antes de ir no hospital nos Estados Unidos, certo? Se você quebrar uma perna, vai gastar $20 mil, né? Então, assim, então se não tem dinheiro, não vai, né? Então você atrasa o atendimento. Se você atrasa o atendimento, se você estava naqueles 15% que era só oxigênio no nariz, não é isso? Esses 15% pulam para a terapia intensiva, porque, né, vão fadigar e vão para os 5% e aumentam os 5% para 10%, né, e assim vai nisso daí. Vai multiplicar. Portanto, essa estrutura social leva a isso. E no Brasil? Cara, é 70% dos brasileiros que usam o sistema público de saúde, né? Então, essa realidade desses 30%, entendeu, da população negra de Chicago é a mesma de vulnerabilidade social de todos nós. Por isso é tão perigoso a gente dizer, né, que a economia tem que continuar funcionando nesse sentido, entendeu? A economia continuar funcionando agora, quando a gente deveria estar com tudo parado mesmo, o que acontece? Se não tiver muita responsabilidade social por parte do empresariado para manter essa força de trabalho funcionando, é essa galera que vai adoecer. Porque é essa galera que vai estar circulando, entendeu? Então, eu preciso ter uma estrutura social muito legal, uma responsabilidade social muito séria do empresariado, entendeu? Para garantir que essa força de trabalho possa funcionar. Não é nada diferente, cara, do que a gente fala como profissional de saúde. Eu fiz assim porque você está em cima, né? Ó, tá em cima de mim aqui da nossa força de trabalho. Então, assim, a gente tem um risco muito maior de adoecer, certo? Porque a gente transita, porque a gente está no hospital. Então, esse é o risco maior que a gente tem como força de trabalho. E a mesma coisa o pessoal que vai ficar em qualquer atividade essencial, seja ela qual for, que a gente eleja como sendo importante para a sobrevivência da economia. Então, a gente vai expor toda essa população, assim como nós, profissionais de saúde, estamos mais expostos, né? E, eventualmente, sem condições, como nós não temos as condições ideais, né? Isso por regra no Brasil, né? Para conseguir ter a biossegurança adequada. Enfim... A grande preocupação de alguns estatísticos, né, que a gente tem acompanhado são as comunidades.
E é justamente isso que você está falando. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, que temos muita comunidade, né, comunidade carente mesmo, favela, super populoso. Já temos alguns casos, né, e se a coisa pegar lá, é onde que a gente vai ver o caos realmente acontecendo com muita velocidade. Não é mais uma questão de se, é uma questão de quando. Quando, né? Não é de se pegar, vai pegar. A questão é quando pegar. E eu acho que não vai ser muito longe de agora, não. Então, assim, não tem. E a gente precisava de uma coisa, cara. De uma coisa. Para dar para fazer alguma coisa, a gente precisava de uma coisa. De tudo. Eu te falei, né? Pô, tem uma editorial super bacana, que eu quase comecei a mudar meu discurso, né? Um editorial da New England falando de quebrar a curva epidêmica e não achatar a curva epidêmica. Porque eles entendiam que era possível quebrar a curva epidêmica, como estão fazendo na Nova Zelândia, por exemplo. Estão quebrando a curva epidêmica na Nova Zelândia. E aí eu vi, porra, não adianta. Não dá para falar de quebrar a curva epidêmica. Mal dá para falar de achatar a curva epidêmica no Brasil. Né? Eu acho que daria para tentar realmente achatar a curva epidêmica em cidades como a nossa, entendeu? Então, em Juiz de Fora, eu acho que é plenamente possível a gente achatar a curva epidêmica. No Rio, eu acho que não, cara. Realmente acho que não. Por causa das comunidades. Não tem como, entendeu? Você não tem controle social suficiente, não tem entrada suficiente, não tem apoio social suficiente para manter as pessoas ali. O pessoal vai ter que ir para a linha vermelha vender, sair da Maré para a linha vermelha vender biscoito Globo, cara. Não tem jeito, né? Então, assim, vai ter que continuar indo para Ipanema vender picolé, entendeu? E ir para casa da a subsistência deles, não tem como. Exatamente. Não tem como. Né? E a gente não dá essa garantia social. Se o Estado desse essa garantia social, a gente conseguiria manter o isolamento adequadamente. Né? Mas sem isso, não, as pessoas vão ter que sair. Entendeu? E aí reforça todo o discurso que não pode parar a economia, né? Porque a gente precisa ganhar o pão do dia seguinte, né? E se a gente não monta essa estrutura social para justamente amenizar esse impacto, essa ansiedade, essa necessidade, melhor dizendo, as pessoas vão trabalhar, cara. E aí vai explodir. Então, não vai explodir. Não é uma questão de si, é uma questão de quando. E o quando é daqui a pouco, né? Já começou a ter casos na Rocinha, enfim, e aí não segura. E se a gente for ver os nossos dados de Juiz de Fora, adiantando um pouco mais para frente... Só um minutinho. Primeira vez que ultrapassou 200 mortes. O Brasil ultrapassou 200 mortes em 24 horas. Isso. Teve 204 mortes nas últimas 24 horas. E assim, o João Penido, né, continua com pacientes, né? Então, as vagas ficaram mais aliviadas nos hospitais privados. Talvez seja um reflexo disso, né? Então, a gente consegue, né, ficar isolado porque, eventualmente, a gente não precisa estar lá na linha de frente, né? E aí a população que precisa estar na linha de frente se infecta mais, adoece mais e continua demandando o sistema de saúde. Um sistema de saúde que é mais precário do que o que a gente tem acesso. Né? E essa é a gravidade enorme da situação. Né? A população começou a usar com mais frequência agora as máscaras, né? Sim. Caseiras e tal. Por um lado é bom porque parece que agora a população entendeu, parece que a ficha está caindo, apesar de a gente ver muita gente, né, nas ruas, mas aqui em Juiz de Fora, por exemplo, né, a gente já observa, quando, né, a gente precisa sair por algum motivo, que já meio que viralizou, as pessoas estão se preocupando. Só que essa máscara também requer alguns cuidados, né? Ela não é 100% segura, né? O ideal é que a pessoa não saia, porque as pessoas estão colocando máscara e indo passear porque está tudo bem. Né? Então, acho que teria um peso muito grande, doutor Guilherme, você, enquanto infectologista, né, fazer essa associação para que os próprios profissionais, né, e o público leigo aí que nos acompanha, para que eles entenderem, né, a importância realmente do uso dessa máscara, mas que ela não é 100% segura. Isso. Né? O que você pode falar para a galera? Então, assim, a principal medida é seu discurso, né? É o isolamento social, como você bem disse agora. A máscara passa a ser um complemento, né? Uma proteção a mais
quando a pessoa tem que transitar. E o objetivo dela é tanto do indivíduo se proteger para não pegar o vírus, mas talvez até principalmente dele não transmitir. Entendendo que a gente é assintomático, a gente pode estar transmitindo o vírus, né? Então, esses são os dois intuitos. Na impossibilidade real de ter máscaras fabricadas, né? Então, para esse uso, a gente precisa ter as alternativas das máscaras manufaturadas mesmo, né? De pano, caseiras e tal. E que são efetivas, né? Assim, funcionam de fato, vale a pena usar, a gente tem que reforçar o uso, sem dúvida nenhuma, preferencialmente com dupla camada, né, de tecido, algodão, se puder botar um filtro entre essas duas camadas, seja de TNT, seja de café, seja um guardanapo de papel, melhor ainda. Depende muito do uso, né, o quanto você vai lavar ela, mas o ideal seria que lavasse, se você sair diariamente, o que não é adequado, que você lave, né, diariamente e troque pelo menos o filtro, né, umas 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, caso você esteja usando o dia inteiro, né, tipo num comércio, que se abrir o comércio, loteria, né, a loteria está aberta, né. Tô, Guilherme, deu uma pausa aí no seu áudio e no seu vídeo. Já restabelecer a sua conexão. Aí deu uma pausa aí no seu áudio e no seu vídeo, mas acho que deu para você sintetizar ali. Vou te pedir só para voltar, antes que a gente vá para o cenário agora de Minas e Juiz de Fora propriamente dito, na questão do quebrar a curva e não achatar. Você estava comentando, acabou que a gente não finalizou ali. Quebrar a curva... quebrar a curva seria você realmente interromper a curva epidêmica, né? Então, você quebrar, você interromper a curva epidêmica. Achatar é simplesmente você remodelar, entendendo que você não consegue acabar com a curva, de fato, né? Interromper a curva. Essa proposta de interrupção da curva, né, e que parece que estão conseguindo fazer, por exemplo, na Nova Zelândia, e que a história da Coreia, inclusive, Coreia do Sul, é que você tem que ter alguns critérios. Uma é coordenação nacional, né? Então, assim, ter um discurso único, como se fosse uma coordenação de guerra mesmo para o combate, né? As medidas de isolamento social, né, com vigilância epidemiológica, com as quarentenas, identificação dos contatos, fazer isso tudo, né? E nem testagem sorológica, assim, testagem de PCR. Com um bom PCR, né? Que pelo visto não é o nosso, né? Então, um bom PCR tipo sul-coreano, né? Que tem uma sensibilidade maior. Então, tendo essa estrutura toda, é impossível a gente ter essa estrutura toda. A gente não vai ter testagem em massa, a gente não tem uma estrutura de vigilância epidemiológica, né, bem estruturada para isso, para essa demanda. Tão robusta para isso. Não tem organização para isso, não vai conseguir. Uma das formas também seria a imunização, né? Cair como uma graça do céu e imunizar o povo, né, que ainda não pegou. E só para que eu não deixe passar a respeito dessa questão da imunização, tem sido falado também acontecido relatos de pacientes que já tiveram o Covid e estão se reinfectando. Ou seja, o cara ter a doença não confere imunidade para ele. Sim. Isso é ruim, porque geralmente confere, né, doutor Guilherme? Cara, sabe esse negócio da cloroquina? Que a gente está adiantando o conhecimento científico baseado numa presunção, numa hipótese, certo? A gente está tendo fé no resultado e acreditando naquilo como se fosse evidência científica. Então, assim, não tem evidência científica que aquele anticorpo positivo que aparece ali confere imunidade. A gente não sabe disso. A gente sabe que aparece anticorpo, mas tem várias doenças que aparecem anticorpo e que não dão imunidade. HIV aparece anticorpo, dá imunidade? Não, a gente continua com HIV. Né? Hepatite C dá anticorpo, dá imunidade? Não, continua lá com hepatite C. Então tem várias doenças que aparecem anticorpo que você não fica, entendeu? A presença de anticorpo não quer dizer imunidade para aquela doença, absolutamente não. E cientificamente, atualmente, na evidência atual, a gente não sabe nem se a presença de anticorpo, e se for presença de anticorpo
correlacionado à proteção, a gente não sabe qual o nível de anticorpo que protege. Terceiro lugar, a gente não sabe que nível de anticorpo é necessário para essa proteção, nem a duração desse anticorpo, entendeu? Dessa proteção. Portanto, na verdade, a gente sabe muito pouco de correlação de imunidade em relação ao Covid-19. Uhum. O que a gente achava inicialmente é que pela curva epidêmica, que a gente conquistasse possivelmente imunidade durante o tempo ali. Por isso que a curva baixava, entendeu? Mas nessa certeza a gente tem muito por conta desses relatos que estão acontecendo. Então, voltando aqui agora para Minas Gerais, né, a gente está com 884 casos confirmados, né, 27 óbitos. O pessoal de Minas inteiro queixando-se da subnotificação, né, dos números que estão muito longe da realidade, o pessoal que está dentro de hospital, que está dentro de laboratório, eles têm visto muito mais do que é notificado. Né, em Juiz de Fora, por exemplo, aqui mesmo já, da galera que está acompanhando a gente aí, também, né, estão falando que Juiz de Fora tem mais de 80 confirmados, 2 óbitos, 1.200 suspeitos. Só que tem muitos óbitos ainda em investigação e desses 1.200 suspeitos ainda tem mais um monte aí que tem né, essa questão da má condução, falta de teste. Eu acho que a gente tem que simplificar a nossa vida, Marcos, em relação a isso. O negócio é o seguinte, número 1, o PCR tem sensibilidade, esse que a gente faz nasofaríngeo, né? E orofaríngeo, sensibilidade entre 60% e 70%. Isso sem considerar a técnica de coleta, a performance do teste e o transporte, que vai para BH para ser feito, certo? Então, a chance, a probabilidade de falso negativo, eu acho que deve ser até maior do que esses 60%, 70% aí. Tá legal? Uhum. Então, tem a técnica de extração, que é manual, enfim, tem um monte de coisa. Então, eu acho que não é boa, certamente não é boa, e eu acho que ainda deve ser pior do que isso que está na JAMA, não sei o que, de 60%, 70% de sensibilidade. Número 1. Número 2, além disso, a gente não tem. Né? A gente não tem acesso. E quando tem acesso, a gente demora 14 dias para ter um resultado, talvez mais. Esse segundo óbito de Juiz de Fora é de 14 dias ou mais, 20 dias atrás. Num domingo de 2 semanas para trás, isso. Então, assim, pois é, que ele foi a óbito, né? Então nem foi o dia da coleta, possivelmente, né? Então, sim. É um delta de tempo que, e para uma doença muito dinâmica, por tudo que a gente está vendo, certo? Então vamos lá, vamos simplificar a nossa vida. Esquece caso confirmado. Se a gente quer agir, esquece caso confirmado. Eu olharia 2 indicadores. Um, que é síndrome respiratória aguda grave, notificação de síndrome respiratória aguda grave, que o boletim epidemiológico já está lançando dessa forma, não é à toa. Basta um papelzinho, sai a gente e é super atual, não é isso? Isso entra na notificação rapidinho. Então a gente tem esse dado super próximo da realidade, super atual, número 1. Sabendo que não tem nenhum outro vírus circulando, pelo menos que a gente saiba, para justificar esse incremento absurdo, né? Isso, 300% a mais do que o mesmo período do ano passado, é tudo Covid. Até que se diga o contrário, certo? Então vamos simplificar isso. E qual que é a outra coisa que a gente tem que olhar? Disponibilidade de leito. Acabou. A gente vê síndrome respiratória aguda grave, como é que está de leito. A gente vai saber como a gente está na cidade. É só olhar essas 2 coisas, na minha opinião. Esquece, é tentar isolar. Se tem alguma coisa de não isolar, ver se socialmente é responsável o suficiente, alguma empresa específica, enfim, alguma atividade começar a abrir. Né? Eu acho que isso dá para ser discutido, mas muito pontualmente, né? Assim, e com ação muito responsável. Né? Eu acho que a questão de segurança alimentar, de trabalho, a gente tem que discutir, isso é uma realidade, todos nós temos que comer, né? Isso, senão a gente vai começar a ter muita perda pelas indiretas, né? Pelos danos sociais que já vão acontecer, então a gente já tem que saber mitigar tudo isso. Mas a gente tem que se focar em isolar, manter o isolamento social, e coordenar como está a situação com a notificação de síndrome respiratória aguda grave e leito de CTI, e leito hospitalar. É só isso. E a gente tem que fazer muito só isso. Exatamente. Entendeu? Muito só isso.
né? Então, assim, focar nisso. Esquecer o resto, porque não vai dar tempo da gente fazer muito do resto. Seria ótimo que a gente fizesse. E aprender que não deu para algum outro momento a gente ter uma estrutura melhor do nosso sistema público de saúde, né? Enfim, e lutar por isso para que seja melhor numa próxima. Né? Eu acho que a sua síntese, doutor Guilherme, foi assim, bateu na veia, como diz, né? Palavra de enfermeiro, né? Pegou na veia. A gente vê, por exemplo, Manaus, que vinha com números, e eu tenho amigos em Manaus que falam, Marcos, o negócio aqui tá feio, Marcos. O negócio aqui tá subnotificado. Então, acho que esse pode ser um grande problema da saúde, né, pública no Brasil. Que o pessoal fica se baseando em dados que estão subnotificados e na hora que vê o negócio já está explodindo, já superou a capacidade. A gente fica discutindo que a gente deveria fazer a mesma coisa que a Coreia do Sul, cara. Só que a gente não tem teste para fazer. A estrutura deles. Aí a gente fica esperando a confirmação de teste, que demora 20 dias para ficar pronto. A gente olhar 20 dias, cara, já foi muita coisa. Nossa! Né? Então a gente não tem o tempo dessa dissonância, entendeu? Não tem o tempo dessa. A gente tem que ter esse termômetro mais rápido, senão o motor já fundiu. A gente nem viu a temperatura aumentar do carro e o motor já fundiu, né? A Espanha, eles têm menos de 30 dias da evolução deles, me parece que são 3 semanas e meia, e você vê quanta coisa que aconteceu, né, em 25 dias. Então, assim, o tempo... Não, você vai concordar comigo. Não é assim. A gente só estava escutando Itália, aí alguém chega para você, pô, você viu como é que tá a Espanha? Espanha? Aí quando você já viu, a Espanha já estava no caos, né, quando a gente soube alguma coisa. É assim. Sim. Pô, não viu o que está acontecendo em Nova York? Puf, né? Já explodiu. É assim. Muito rápido. Acho que para a gente encaminhar para o final aí, já que a gente já está naquele tempo, né, suposto aí, queria falar sobre os profissionais de saúde infectados, doutor Guilherme. Inclusive aqui no grupo hoje, né, acompanhando a gente, já teve 2 pessoas que já disseram aí que estão isolados. Semana passada a gente estava com 2 colegas de São Paulo, lembra que eu te falei? Lembro. As 2 já cumpriram os 14 dias e estão sendo convocadas por trabalho sem ser testadas, e a família delas, de uma delas que conversou mais comigo, falou que contraindica, não quer deixar ela voltar porque nem sabe como ela está, se ela vai estar levando ainda, se realmente 14 dias... eu acho, a minha resposta para ela foi que ela deveria ser testada. Ela deveria passar por um exame laboratorial. Por 2 PCR. Para confirmação mesmo. Porque é um risco ela voltar para o campo e ela vai disseminar. Não tem como. Não vai ter como. Quem vai pagar esse PCR? R$400 cada um. Ela vai tirar do bolso esse PCR para dar plantão? Não faz nem sentido. O empregador dela vai pagar isso? Não. Então vai correr o risco. E aí virou isso, a maioria das pessoas 14 dias, então a partir de 14 dias volta a trabalhar. Entendeu? E vai ser o possível, na verdade. Vai ser o possível. É o ideal, longe de ser o ideal. Ela tem risco? Tem. Então, por isso que tem que usar máscara, inclusive, para mitigar esse risco de estar transmitindo. Né? Por que a gente sempre tem que estar usando máscara mesmo? Pô, eu soube hoje de um colega que está infectado, resolveu, cismou e fez um PCR. Tá positivo. Sabia? Não. Tá sintomático, cara. Aí eu soube de um obstetra no Rio, mesma coisa, que transmitiu para o parturiente. Ele sabia que estava? Não sabia. Não tinha a mínima ideia, né? A mínima ideia, é assintomático. Né? Então, daí a importância de usar máscara direto, que não sabe, né? Daí a importância teórica de se fazer 2 PCRs para tirar a pessoa do isolamento. Daí a importância da gente nunca tirar um paciente de isolamento em terapia intensiva. Porque o cara mais doente, ele elimina vírus mais tempo. Muito mais. Entendeu? Enquanto ele estiver crítico, ele está eliminando o vírus. Né? O cara saiu, fez aniversário, vamos todo mundo para dentro do quarto do paciente cantar parabéns. Não faz. Caiu de novo? Caiu, mas voltou aí um pouco aí.
Esse cara, por exemplo, né, que sai da UTI, você estava comentando, e aí o pessoal vai comemorar e tal, aí vai dar ruim para todo mundo. Cara, não faz sentido, né? Mostra uma fragilidade técnica, né, em relação a questões de biossegurança absurdas, né? Então, assim, não pode entrar 5, 6, 7 profissionais dentro do quarto em isolamento em circunstância nenhuma, né? Então, assim, e entra para cantar parabéns e tirar selfie, né? Assim, isso é lindo que o cara esteja fazendo aniversário, é uma manifestação absurda de amor, tá tudo certo, né? Mas não pode quebrar o isolamento desse jeito, né? Então as pessoas, né, na Itália, na Espanha, nos Estados Unidos, estão dando tchau para os familiares pelo iPhone, né? Isso. Eles colocaram tablets, né, iPads lá para os pacientes terem o contato ali, inclusive os pacientes terminais, né? O Dr. Guilherme saiu de órbita aí de novo pela internet dele. Eu vou direcionar agora só mesmo para a gente fechar. Dr. Guilherme, você sabe que você saiu um pouco aí de órbita, né? Saiu sua internet um pouquinho, mas já voltou. Só mesmo para a gente deixar assim, o que seria a expectativa, ou seja, o ideal para um profissional que foi positivado, ou é um caso suspeito, sintomático, igual a gente tem a Roseli aí que está no grupo aí falando com a gente. O ideal seria para que ele voltasse ao labor, né, para que ele voltasse ao trabalho, o ideal seria a realização de 2 testes PCR, dando negativo. Saber que, porque como a sensibilidade é baixa, né, aí essa recomendação de fazer 2, fizeram isso em Singapura, Estados Unidos, enfim, a Itália acho que estava fazendo também, de fazer 2 PCRs para voltar, né, a frente de trabalho com menor risco de estar eliminando o vírus, né. Tá. Então, e o mundo real traz pra gente os 14 dias mágicos, que deu 14 dias o cara volta. Que a maioria das pessoas de fato fica sem eliminar vírus depois dos 14 dias, né? Um resíduo fica 21 dias, as pessoas tiveram poucos sintomas, né? Não dos pacientes críticos de graves, que aí a viremia é muito maior, né? Então elimina durante muito mais tempo. Então seria isso mesmo, aceita os 14 dias e volta, né? Se tiver condições clínicas para tal. Eu acho que eu gostaria de deixar a reflexão, então, para os profissionais que estão nos acompanhando aqui e outros que vão estar assistindo depois. Se você teve a Covid, não quer dizer que você está imune a ela. A gente já tem resultados no mundo aí, tá? Então não vai sair de peito aberto, abraçando, beijando todo mundo, falando que você é o super-homem, que você já pode. Não pode. E não só profissional de saúde, né? Então, assim, na verdade, essa coisa agora de testar bastante o corpo e realocar a força de trabalho pode ser uma estratégia que dá para fazer, mas segurança total em relação a essa estratégia a gente não tem, entendeu? Não tem. Exatamente. Não, bacana. Então, Guilherme, super te agradeço aí. Acho que conseguiu responder aí as perguntas que foram saindo, né? Tinha muita gente perguntando mesmo por Juiz de Fora, como que tá, mas é isso daí, é esse cenário aí que você desenhou. É uma cidade que talvez a gente consiga provocar aí esse achatamento, né, pela administração, por medidas que o nosso prefeito aí, né, eu acho que a gente achatou, mas a gente achatou. Né, teve umas ações. Eu acho que a gente achatou. Aí. A questão é se a gente vai conseguir manter o achatamento. Manter, a manutenção disso daí. Isso aí. Os grandes caos que aconteceram em outros lugares foi justamente isso. O pessoal achou que estava tudo bem, relaxou, aí o bicho pegou. O pior exemplo foi Nova York. Então a gente não espera que isso aconteça em nenhum lugar aqui do Brasil. Oramos aí.